Leitura da Bíblia do dia 6 de outubro. Livro do profeta Jeremias, capítulos 6, versículos 22 ao capítulo 7, versículo 1 ao 34. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 ao 23. Livro dos Salmos, capítulo 78, versículo 1 ao 31. Provérbios, capítulo 24, versículo 26. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 22. O inimigo do norte. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem arco e dardo, eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, angústias nos tomam, e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. O trabalho inútil de Jeremias. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhais a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. O templo não protege a nação iníqua. Capítulo 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vos pondes diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome,
e vede o que lhes fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas coisas, todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos, e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançava-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, e toda a vossa posteridade de Efraim. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que ando fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazer bolo à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. A mera multiplicação dos sacrifícios é debalde. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza de seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me tendes ouvidos, nem me atendestes. Endureceste a cerviz, fizeste pior do que os vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Judá rejeitado por Deus. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa, que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do foguedo e da alegria.
a voz do noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 ao 23. A advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O cerimonialismo, sombra de coisas vindouras. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Livro dos Salmos, capítulo 78. A providência divina na história do seu povo. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às minhas palavras. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu o testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos,
e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com o clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. E tentaram a Deus em seu coração, pedindo alimento, que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela mandaram águas, transbordaram caudais. Pode dar-nos ele pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó. E também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fez-lhes cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram a se fartar, a valer. Pois lhe fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se levou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Provérbios capítulo 24, versículo 26. Como um beijo nos lábios é a resposta com palavras retas.